Estudo bíblico. Tema: o poder da oração. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. Definição segundo o dicionário. Primeiro, conjunto de palavras que expressam um pensamento completo. Segundo, elevação da alma a Deus. Terceiro, invocação dirigida a Deus, prece. 1. A oração é uma necessidade universal. Isaías 56, versículo 7. Ó tu, que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Salmo 65, versículo 2. Somente as orações dos santos são ouvidas. Apocalipse 5, versículo 8 e 8, versículo 3. 2. A grande necessidade de Deus. Deus maravilhou-se, espantou-se, de que não houvesse um intercessor. Isaías 59, VV 16. Mas como deve ser grande o espanto de Deus, hoje? Como são poucos os que, dentre nós, sabem o que significa a oração que prevalece. Todos nós dizemos que cremos na oração, todavia, quantos verdadeiramente creem no poder da oração? A causa de todo o fracasso é a falta de oração. É necessária a graça revivificadora à oração, pois ela só é aceitável por meio de Jesus. Salmos 80, versículo 18, João 14, versículo 13 a 14. Portanto, nenhuma outra questão é tão relevante, tão vital para o nosso bem-estar espiritual do que a oração. Promessas incríveis. João 14, versículo 13 a 14, João 15, versículo 7 a 8, João 15, versículo 16, João 16, versículo 23 a 24. O Senhor nunca deu tanta ênfase a uma promessa ou mandamento como está dando a esta promessa que nos é dada 6 vezes. Hoje Jesus está assentado no trono de Sua Majestade nas alturas, e nos estende o cetro do seu poder. Será que temos tocado nele e lhe falado dos nossos anseios? 3. O que é oração? Certa vez, Modi perguntou a um grupo de crianças o que é oração? E um garoto lhe respondeu: oração é a apresentação de nossas petições a Deus, solicitando-lhe coisas que estejam de acordo com sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão de nossos pecados, agradecendo e reconhecendo suas misericórdias. 4. Deus atende à oração? Sabemos que Deus atende às orações. Mas para muitos é um caminho longo e trabalhoso, até que compreendam essa realidade não somente na cabeça, mas também no coração e creiam nela. Salmos 77, versículo 2 e 65, versículo 2, 5. Quando Deus atende, para que possamos, entretanto, orar de modo que o Senhor nos atenda, precisamos crer na sua presença. Hebreus 11. Versículo 6. Não se trata de crer no atendimento às nossas orações, mas que Ele está presente e nos ouve. Através de Jesus Cristo aproximamo-nos do Deus vivo e ficamos diante dele. Hebreus 10, versículo 19 a 23, Salmos 145, versículo 18. Que estivermos convictos da sua presença, podemos subir o degrau seguinte da fé de Hebreus 11. Versículo 6, ou seja, crer que ele se torna galardoador dos que o buscam. Então não é mais difícil crer no atendimento às nossas orações. Jeremias 29, versículo 13 a 14, e Provérbios 8, versículo 35. 6. Como Deus atende? Ele atende bem além de qualquer pensamento humano. Ele ouve nossas orações não conforme a nossa lógica ou suposições, mas conforme o seu ser. Efésios 3, versículo 20. Ele atende conforme sua maravilhosa justiça. Deus atende considerando passado, presente e futuro, ou seja, da perspectiva da eternidade. Salmo 65, versículo 5. A expressão longe sobre o mar fazia referência ao além, à eternidade, no Antigo Testamento. Através das orações verdadeiras, que ele ouve segundo sua justiça, Deus rompe algemas herdadas do passado em nossa vida presente e firma nosso futuro. E como podemos orar para que Deus nos atenda com coisas tremendas de justiça? O que se quer dizer com isso? Do ponto de vista do Novo Testamento, isso significa 7.
Pedir ao Pai em nome de Jesus. Podemos também orar diretamente ao Senhor Jesus, como fez Estevão ao ser apedrejado. Atos dos Apóstolos 7, versículo 59, mas o caminho usual é que oremos ao Pai em nome de Jesus. João 14, versículo 13 a 14, e 16, versículo 23 a 24. Deus é santo, nós temos uma natureza carnal e pecaminosa. Mas em nome de Jesus, que como substituto pagou pelos nossos pecados, satisfazendo completamente a justiça de Deus, pela sua morte na cruz, em seu nome ele garantiu que nos ouvirá. João 14, versículo 13 a 14. Pedir ao Pai em nome de Jesus é o cumprimento da afirmação: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus. Pois Jesus Cristo se tornou da parte de Deus, justiça e santificação. 1 Coríntios 1, versículo 30. O que acontece quando fazemos isso na fé e com o coração purificado? Então aos poucos caem de nós as correntes das ligações pecaminosas herdadas, isto é, acontece um acerto completo com o passado. Aqueles que aceitam a obra redentora de Jesus em todos os aspectos, para si pessoalmente, e em nome de Jesus se apresentam na fé diante do Pai Celestial, as marcas do passado comprometedor, as consequências dos pecados de abominação dos pais e antepassados, são apagadas pela justiça de Deus, segundo Coríntios 5, versículo 17. Esse é o único caminho para o acerto completo com o passado, pelo qual se fica realmente livre de poderes demoníacos herdados dos pais e antepassados já foi indicado através do profeta Isaías 43, versículo 15 a 16, e versículo 18 a 19. Temos conhecido esse caminho que nos leva de todas as algemas do pecado para a verdadeira liberdade. O Senhor Jesus diz: Eu sou o caminho. João 14. Versículo 6. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de acerto com o passado. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel é igual. Justiça própria e orgulho nacional. Da tribo de Benjamim é igual. Orgulho familiar. Hebreu de Hebreus é igual. Orgulho diante do mundo. Quanto à lei, fariseu é igual. Orgulho religioso. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, aos seus olhos ele era zeloso pela causa de Deus. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ele era perfeito. Mas, então, houve uma mudança total. Paulo se tornou totalmente livre. Filipenses 3, versículo 7 a 9. Muitos se esforçam nas suas orações, mas não conseguem ir para frente porque ainda estão amarrados com cordas a esse terrível passado e porque os nós da ligação dos pecados não estão soltos. Como aquele homem que se encontrava junto ao seu barco, a remos certa noite, e como o rio onde estava era muito largo, ele pensou: se eu me esforçar bastante, de manhã estarei na outra margem. Ele entrou no barco e começou a remar e remou toda a noite. Mas de manhã ele percebeu assustado que continuava no mesmo lugar. Ele tinha esquecido de soltar o barco da margem. De modo que todo o esforço foi em vão. Da mesma maneira muitos remam em sua vida de fé. Fazem muitos esforços, mas não conseguem ir para frente. Por quê? Porque ainda estão amarrados com cordas a esse passado e porque os nós da ligação dos pecados não estão soltos. A vontade de Deus é que você seja completamente livre, deixando a avareza, a idolatria e toda raiz de amargura que te prende ao passado. Isaías 43, versículo 18 a 19, e versículo 24b a 27. 8. O segredo da adoração. João 4, versículo 23 a 24. Porque Deus procura adoradores. Adorar consiste em homenagear, louvar, bendizer e honrar sua pessoa. Este é o único objetivo da nossa existência como filhos de Deus, que sejamos para louvor da glória de sua graça e para louvor da sua glória. Efésios 1, versículo 6 a 12. Somente podem adorar o Pai em espírito e em verdade aqueles que rejeitaram interiormente qualquer louvor próprio. A adoração do Pai e a adoração da própria pessoa, da própria opinião, do próprio eu, excluem-se reciprocamente.
É maravilhoso que o Senhor, depois de mostrar os pecados daquela samaritana em João 4, versículo 17b a 18, fala-lhe sobre a adoração a Deus, versículo 19 a 24. Ele lhe mostra e também a nós um grande segredo, ou seja, que o domínio de todos os seus problemas e a satisfação de todos os seus anseios encontra-se na questão da verdadeira adoração. 9. A intercessão é uma poderosa arma ofensiva contra o reino das trevas. É certo que toda oração sincera é boa. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, mas a oração como arma ofensiva é a luta do cristão que intercede e batalha contra o mal até ver as coisas acontecerem. Daniel 10, versículo 12. Quando buscamos a Deus, Ele nos ouve na hora, a resposta vem quando perseveramos em oração. Lucas 18, versículo 1 a 8. A oração derruba as fortalezas de Satanás, a intercessão é a força que traz os recursos de Deus para a vitória. Podemos interceder por muitas coisas, mas o melhor uso da intercessão é pelas necessidades dos outros. Principalmente as espirituais, como Moisés que sempre intercedia pelo povo. Pela intercessão, podemos ter domínio até sobre a natureza. Esta é a promessa na qual podemos nos firmar. Lucas 11, versículo 5 a 13. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. Veja mais estudos teológicos. Visite o site na descrição. www.poesgospel.com.br. Que o Santo Espírito do Senhor ilumine o nosso entendimento. Não perca tempo, indique este maravilhoso áudio. Custo: o leitor não paga nada. Você apenas divulga e compartilha. Amém.